Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, nós estamos trabalhando com o componente curricular de ciências e o tema da nossa unidade é o calor nos objetos e nos seres vivos. Né? E em um outro momento a gente falou um pouquinho sobre a questão dos materiais, né? Que a luz solar aquece os materiais de forma diferente. Por quê? Porque tem objetos que captam mais, né, esse calor, materiais, né, que captam mais esse calor e materiais que captam menos. E aí eu lembro que a gente até conversou sobre a possibilidade, né, de colocar alguns objetos de diferentes materiais sob o sol para ver o que acontece, né? Qual que aquecia mais, qual que aquecia menos, qual que esfriava mais rápido, qual que esfriava mais devagar. Né? E então, será que vocês fizeram isso? Vocês conseguiram fazer essa experiência, né? Para perceber essas diferenças na forma de aquecer os materiais? Bem, vamos ver o que o nosso organizador desse material pensou para nós para este encontro, ainda dentro desse assunto. Então vamos lá. Olha só. Ele vai falar de uma experiência, olha lá, eu cientista, né? Então ele começa propondo uma experiência. Qual que é essa experiência? O aquecimento dos materiais. Então a gente vai falar ainda dessa forma como o sol aquece esses materiais. O que vocês vão precisar, né? Serão duas experiências. Então na primeira experiência, vocês vão precisar de uma lata de refrigerante vazia, um pedaço de madeira, né, que pode ser o cabo de uma vassoura, e um pedaço de tecido. Então eu preciso de 3 materiais diferentes. A latinha de refrigerante, que é alumínio, né? O pedaço de madeira, que pode ser o cabo da vassoura, e um pedaço de tecido. 3 materiais bem diferentes. Como fazer? Em duplas, manuseiem os materiais e sintam a temperatura deles. Então você vai fazer com o seu colega, né? Vamos passar a mão, vamos sentir, né? Qual que é a textura do cabo de vassoura, qual que é a textura do tecido, qual que é a textura da lata, né? Qual que é o mais áspero, qual que é o mais liso, qual que é o mais macio, qual que é o mais fino, qual que é o mais grosso, né? Isso é analisar os materiais que vocês vão ter disponíveis ali para a experiência. Aí, como fazer? Então, marque um X na resposta que completa corretamente a frase a seguir no início da experiência. Então, olha lá, no início da experiência, os materiais estão quentes ou frios. Então, antes de você colocar no sol, né? Por isso que pede ali para você testar, para você passar a mão, para você perceber a textura desses elementos. Como que eles estavam antes de ir para o sol? Eles estavam quentes ou eles estavam frios? E aí você vai marcar um X, né? Se eles estavam quentes, marca um X no quente. Se eles estavam frios, marca um X no frios. Em um dia ensolarado, deixe os materiais sob o sol por aproximadamente 1 hora. Então vocês vão pegar esses materiais, a latinha, o cabo de vassoura e o tecido e vão colocar lá no sol. Em exposição lá no sol ou numa janela onde a luz do sol entre, né? Coloca lá em exposição as 3 coisas ao mesmo tempo e essas 3 coisas têm que ficar juntas lá por 1 hora. Manuseie novamente os materiais. Então, deixou 1 hora, volta lá, recolhe tudo de novo e vai manusear, vai sentir de novo como é que esses materiais estão. Marque X na resposta que completa corretamente a frase a seguir. Ao fim da experiência, os materiais estão quentes ou estão frios? Então, quando você retira eles lá do sol e vai manuseá-los, como é que eles estão? Quentes ou frios? E vai marcar um X. Agora que você finalizou a primeira parte do experimento, responda as perguntas a seguir. Todos os materiais se aqueceram da mesma forma? Sim ou não? Quer dizer, todos eles estão quentes do mesmo jeito? Ou tem um que está mais quente, outro que está mais frio, outro que nem parece que ficou no sol? Né? Então é isso que está perguntando ali. Todos os materiais se aqueceram da mesma forma? Sim ou não? Qual material se aqueceu mais? Então, entre a latinha, entre o cabo de vassoura, né, ou o pedaço de madeira, e o tecido, qual deles ficou mais quente? Vai escrever lá. Por que esse material se aqueceu mais?
Por que ele ficou mais quente que os outros? Quais materiais se aqueceram menos? Por que esses materiais se aqueceram menos? Então, são perguntas que você vai responder a partir da experiência que você fizer. Essa é a primeira etapa da experiência. Aí nós vamos precisar da segunda experiência, que é a segunda etapa. E diz o seguinte: após realizar o experimento anterior, podemos perceber que os materiais absorvem o calor do Sol de maneiras diferentes. Sob o Sol, o metal esquenta mais rápido que a madeira e o tecido. Que tal fazer mais um experimento agora com a areia e com a água? Lembram lá, né, que em algum momento o menino fala que ele lembrou de quando ele está na praia, né, que ele pisa na areia, está super quente e lá a água já está mais fresca. Então, olha lá, experiência 2. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um copo com areia, um copo com água e 2 termômetros, estão vendo? Vou precisar de 2 termômetros. Veja que esse copo de água e esse copo de areia tem que estar com a mesma quantidade. Como fazer? Forme dupla com o colega e reúnam seus materiais. Utilize os termômetros para verificar a temperatura de cada material que está nos copos. Use um termômetro para cada copo, então por isso que tem que ter 2, né? Tem que ter um termômetro para medir o calor da areia e um termômetro para medir o calor da água. Então vocês vão pegar lá o copo com água, o copo com areia, vão colocar e vão pôr um termômetro em cada um e vão medir a temperatura, quanto que está marcando no termômetro cada um desses elementos, cada um desses materiais. Registre a temperatura dos materiais nos campos indicados como temperatura inicial no quadro a seguir. Então, nesse quadro aqui, nós temos o lado da areia e o lado da água. E você vai medir, antes de começar a experiência, você vai medir a temperatura e vai colocar aqui quanto que a areia estava medindo, quantos graus estava medindo a areia antes de fazer a experiência. E quantos graus estava medindo a temperatura da água antes da experiência. Anotou ali, vamos para frente. Em um dia ensolarado, deixe os copos ao sol por cerca de 1 hora. Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez com a madeira, com o tecido e com a latinha. Você vai pegar os 2 copos, vai botar lá no sol, juntos, e vai esperar 1 hora. Verifique novamente a temperatura de cada material utilizando os termômetros. Então, você vai pegar de novo o termômetro, depois de 1 hora, vai lá e vai colocar o termômetro na água e na areia e vai ver. Registre esses dados no quadro a seguir nos campos indicados como temperatura final. Medi lá, tirei do sol, botei o termômetro, medi, vou colocar aqui, registrar. Qual que é a temperatura da areia agora, depois que ela ficou no sol? E qual que é a temperatura da água depois que ela ficou no sol por 1 hora? E vai registrar. E aí você vai responder estas perguntas, né? O material de qual copo se aqueceu mais? Do copo de areia ou do copo de água? Por que esse material se aqueceu mais? Após realizar esse experimento, foi possível perceber que a areia sob o sol esquenta mais rápido que a água. E ali, ó, a gente vai continuar aqui dizendo o seguinte: após a realização das experiências, o menino concluiu que os materiais que se aquecem de maneira mais rápida também esfriam mais rapidamente. Além disso, compreendeu que os materiais que demoram mais tempo para se aquecer mantêm a temperatura quente por mais tempo. Ele e a mãe dele ficaram satisfeitos com essas descobertas e gostaram de ser detetives por algumas horas. Agora, o menino quer fazer descobertas sobre o aquecimento de outros materiais. Veja a seguir alguns materiais que ele estudou. Então, ele percebeu o quê? Que a latinha, por exemplo, ficou muito mais quente, né? Esquentou muito mais do que, por exemplo, a madeira e o tecido, né? Mas ele percebe o quê? Que o material que esquenta mais rápido é também aquele que esfria mais rápido, tá? Por quê? Porque ele recebe calor rapidamente e já libera calor rapidamente. Então, esquenta rápido, mas também aquece, esfria rápido. Materiais que esquentam e resfriam rapidamente. Então, olha lá, o ouro, o alumínio, o ferro e a prata. Então, são alguns metais, né? Alguns metais que faz o quê? Eles esquentam mais rapidamente, mas também eles esfriam mais rápido. Materiais que demoram mais para esquentar: a cortiça,
o plástico, a borracha e o tecido. Só que eles demoram mais para aquecer, mas uma vez aquecidos, eles demoram mais também para esfriar. E aí tem aqui o mão na massa, né? Observe as imagens a seguir e depois circule as imagens de materiais que aquecem rapidamente. Então vamos lá. Será que a cesta plástica aquece rapidamente? Não, né? E o parafuso? Sim, porque é metal, né? E as sacolas plásticas? Não. E o vestido de tecido? Não. E a panela de alumínio? Sim, né? Aquece rapidinho. E o banco de madeira? Não, né? Demora mais tempo para aquecer. Então vejam que bacana, né? Essa é a atividade que foi realizada pelo menino e no qual ele conseguiu fazer algumas descobertas importantes. Então eu espero que você também realize essas atividades, né, essa experiência aí com seu colega na sua sala de aula, né, junto com a sua professora, para vocês discutirem os resultados dessa experiência. Tá certo? Por hoje nós ficamos por aqui e eu encontro vocês em outra oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.